A Verdade Sufocada, parte 48. A LN abandona companheiro ferido. 6/10/1971. No dia 6 de outubro de 1971, às 7 horas, na rua Arthur Dias, número 213, São Paulo, os militantes da ALN, Monir Tarrap Sab, ou Careca, ou Saril, Venâncio Dias da Costa, o Rossi, Zeca Iutaka, o Roberto Japonês, tentaram roubar um carro pertencente a um capitão da Polícia Militar. O capitão e soldado da PM, que era seu motorista, revidaram ao ataque dos assaltantes. Em consequência do tiroteio, o capitão perdeu um dos dedos da mão e o soldado motorista foi ferido com um tiro na perna. Os assaltantes conseguiram fugir. Monir estava ferido com um tiro na garganta e Iutaka com um tiro de raspão na bacia. Foram levados para um aparelho da ALN, ocupado por um casal de militantes em Santo André, São Paulo. Na tarde deste mesmo dia, um dirigente da organização foi ao aparelho, acompanhado por uma médica que avaliou a situação e pouca coisa pôde fazer no sentido de minorar o sofrimento de Monir. No dia seguinte, 7 de outubro, Lídia Guerlenda, Eliane Potiguara Macedo e Yuri Xavier Pereira, todas da ALN, sequestraram à noite no Hospital das Clínicas, HC, o Dr. Najib Kuri, um cirurgião de tórax. Ao saber do que se tratava, o médico explicou que era especialista em tórax e que pouco poderia fazer a respeito de um tiro no pescoço. Indicou um amigo especialista em cabeça e pescoço, Dr. Anísio Toledo. O Dr. Kuri levou os sequestradores à casa do Dr. Anísio e lá foi trocado por ele. Para evitar problemas, Yuri ficou com o Dr. Kuri na casa do novo sequestrado, até que o avisassem que estava tudo bem. O Dr. Anísio Toledo pouca coisa pôde fazer, por absoluta falta de recursos médicos. Sugeriu que Monir fosse internado num hospital para ser operado. No mesmo dia, um companheiro da direção da ALN marcou um ponto com os donos do aparelho para o dia 10 de outubro. Ora, no estado em que se encontrava, nesse espaço de 3 dias, Monir certamente morreria. Supõe-se que a direção da ALN aproveitou a situação para se livrar de Monir, pois ele vinha divergindo da maneira como a ALN conduzia a luta armada. Reforçando a ideia, Luiz Mir, em seu livro A Revolução Impossível, escreve, abre aspas, a lista de justiciamentos, além de março, incluía Sebastião Mendes Filho e Munir Tarran Sabe. Foram salvos pela repercussão e pelo choque do fuzilamento de Márcio, dentro e fora da esquerda armada. Fecha aspas. No dia seguinte, 8 de outubro, o casal responsável pelo aparelho levou o amigo médico para examinar Monir e este foi taxativo. Se não o internasse num hospital, teria poucas horas de vida. Monir pediu ao casal que o entregassem ao seu irmão, que saberia como proceder para salvá-lo. Atendendo ao seu pedido, eles o levaram até o bairro Ipiranga, onde o entregaram ao irmão, que imediatamente encaminhou ao Hospital São Camilo, ao mesmo tempo em que comunicava o fato às autoridades. Após receber resistência médica adequada, foi transferido pelo DOI para o Hospital das Clínicas, HC, onde foi submetido a 3 cirurgias. Tínhamos sido informados que a ALN queria justiçar Monir, o que nos obrigou a manter continuamente no HC uma turma busca e apreensão, para dar-lhe segurança e evitar que fosse resgatado pela organização, ou fosse por ela assassinado. Após um período no HC, por medida de segurança, o transferimos para o Hospital Geral de São Paulo,
Hospital Militar do Cambuci, onde passou a convalescer. Sempre que precisava fazer uma nova cirurgia, ele era feita no HC. Algumas vezes, durante a semana, era conduzido ao Hospital Militar, para o Hospital das Clínicas, onde fazia os curativos. Em algumas ocasiões, quando retornava do Hospital das Clínicas, antes de seguir para o Hospital Militar, a turma que o conduzia passava pelo DOI para almoçar. Quando podia, eu ia falar com ele, que sempre se mostrava agradecido pela assistência que lhe prestávamos e reconhecia que, se estava vivo, muito devia ao que a repressão estava fazendo por ele. Foi num desses dias que lhe pedi o testemunho por escrito, para registrar a maneira como estava sendo atendido. Ele se prontificou, dei-lhe papel e uma caneta, que levou quando retornou ao Hospital Militar. Foi nesse hospital onde se recuperava que, de livre e espontânea vontade, escreveu o seu depoimento. Creio que nessa ocasião, por estar ainda padecendo com seus ferimentos, ansioso pelas futuras intervenções cirúrgicas, porque passaria, e com esperança continuada de um dia gozar de plena saúde, escreveu o seu depoimento com sinceridade, com as palavras surgindo de um coração agradecido e que via em nós o caminho para a sua cura. Nesse depoimento, Monir não entregou nenhum militante, nem mesmo citou o nome dos companheiros com que praticou a ação. Não abriu as pessoas que o atenderam, nem o aparelho que foi atendido. Não sei se depois, já recuperado, ou hoje, levando vida normal, ele teria coragem de vencer o patrulhamento ideológico e escrever a verdade, como o fez naquele janeiro de 1972. Nunca li um depoimento dele após todos esses anos. Se o fizesse, gostaria apenas que não mentisse, como o fazem os seus companheiros do passado, declarando que o obrigamos a fazer o depoimento manuscrito, que a seguir transcrevo. Abre aspas. Após ser ferido em um tiroteio, juntamente com outro companheiro que também caiu ferido, fomos conduzidos por outros 2 companheiros para o aparelho de um destes. O meu estado era crítico. Havia levado um tiro na altura do pescoço, que provocaram um tremendo rombo. Logo quando recebi o tiro, calculei que havia atingido uma artéria importante. Mas no aparelho vi que não, embora expelisse muito sangue, pelo orifício produzido pelo projétil no meu pescoço. Expelia sem parar, gofada de sangue coagulado. Às vezes o orifício era bloqueado por pelota de coágulos, impedindo a minha respiração, que só era recobrada com muito esforço, depois de muito tossir. Quanto o outro companheiro sofreu ferimento de raspão na altura da bacia, imobilizando uma das pernas. Pois bem, voltando no meu caso, que era mais sério, víamos que em qualquer momento eu poderia falecer por falta de respiração. Isto me levava a avaliar o meu estado e desde o início senti que teria de ser socorrido com urgência. Voltamos naquela altura toda a nossa esperança no esquema médico, que a direção da Eliane havia dito por os militantes, que havia montado nossa primeira preocupação diante desse fato. Foi contatar a direção antes a nossa preocupação, porém conseguiu-se entrar em contato com um grupo divergente da Eliane, colocando-os par na situação. À tardinha chega no aparelho uma moça que se dizia médica, juntamente com um elemento dos divergentes, fazendo um pouco de prático, uma presença mais para constar.
possivelmente para avaliar até que ponto poderia tomar posição diante do problema. No dia seguinte de manhã, surge no aparelho um elemento de direção da Eliane, com um médico sequestrado. Mas além de alguns remédios, não trazia nenhum outro material. Não pôde fazer mais do que algumas injeções e ligar o soro no meu braço. O elemento da direção, ele se limitou a fazer alguns comentários importunos acerca das ações. O médico foi embora às 11 horas e o militante de direção ficou até um pouco mais tarde, sem tomar nenhuma medida acerca da nossa segurança. O aparelho já estava saturado de entra e sai de pessoa, que não parava mais, chamando naturalmente a atenção dos vizinhos, além da grande possibilidade que havia de ser detectado pela polícia. A partir das informações do médico que lá teve, eram então 2 companheiros feridos, o dono do aparelho, sua mulher, e ainda mais uma aprendiz de enfermagem que estava ajudando a gente, que corria o risco de ver cercado no aparelho pela polícia. E a direção da Eliane, sem esboçar a menor preocupação, quando ela tinha condição de deslocar cada um dos feridos para o aparelho mais seguro, etc. Pois bem, pior de tudo é que o dito companheiro de direção deixou o aparelho e só marcou ponto para 3 dias depois, com o dono do aparelho que introduzia e retirava as pessoas do aparelho. Isso implicava simplesmente no seguinte: a organização não saberia nada acerca do desdobramento do nosso estado, principalmente o meu, que era mais grave. Durante 3 dias. Interessante é que meu estado era gravidade tal que qualquer um via logo que 3 dias no mínimo ele iria agravar de maneira fatal. Estes 2 dados e estes 2 fatos acima expostos foram bastante para concluirmos que, para chegarmos ao consenso de que a direção da Eliane havia abandonado gente à própria sorte, embora tentasse fazer de forma sutil, levando um médico sequestrado para dar satisfação, pelo menos, aos quadros de organização. Tiramos uma posição comum que havia na divergência existente entre nós e a dita direção. Motivo principal da conduta da organização: abandonou-nos. Tivemos a sensação concreta que nosso estado crítico, principalmente meu, era aproveitado pela direção para ser livre de nós que a criticavam pela condução que dava a luta, pela forma populista, oportunista, carreirista que seus elementos chegavam à direção. E isso tudo era gravado quando agimos assim. Ela demonstrava também a falta total de senso humanitário, de falta de flexibilidade diante dos problemas concretos que a guerra trazia, fazendo tudo a partir de falso espírito guerrilheirista, sem nenhum critério de análise e avaliação concreta de cada fato que surgia, e procurando dar a solução mais correta a cada um. A partir daquele momento vimos que todas as medidas deveriam ser tomadas por nós mesmos e não contar mais com organização não. Foi assim que no dia seguinte, o dono do aparelho veio com um médico que conhecia. Ele ajudou a atenuar o meu estado um pouco, já que havia piorado muito, mas mostrou sobretudo que havia necessidade urgente de eu ser atendido por um especialista para ser operado. Convenci os 2 companheiros que eu deveria ser entregue às autoridades para que eu pudesse ser medicado. Defendi a posição que diante do abandono, porque encontravam
eu deveria entregar-me como solução para tratar-me, diante da omissão da direção da LN. Eles acabaram concordando. Para isso, chamamos meu irmão, para quem eu fui entregue no bairro lá do Ipiranga. Fui conduzido por meu irmão ao Hospital São Camilo, 2 dias depois. Fui para o Hospital das Clínicas, onde fui submetido a 3 cirurgias: gastrostomia, taqueostomia e extração de bala. Hoje me encontro em plena recuperação e em bom estado num hospital onde a assistência é das melhores, aguardando para ser submetido a mais uma operação, dessa vez do esôfago, que vai me devolver as condições necessárias para eu poder alimentar pela boca e respirar pelo narina. Em todo esse tempo, isto é, desde que me entreguei até hoje, os órgãos de repressão, mais concretamente a Operação Bandeirante, vem me dando toda a assistência possível. Tem se esforçado ao máximo no sentido aí de oferecer-me condição para tratar-me em busca da minha plena recuperação, além de proteção que vem me dando. É bom, aliás, falar que a cobertura da OBAN tem sido decisivo na minha recuperação e no meu tratamento de um modo geral. Espero operar daqui uns poucos dias e sair-me bom, graças às minhas condições físicas atuais e aos recursos médicos hospitalares que a OBAN vem me propiciando. Fecha aspas. Assinado Monir Tarran Sabe, São Paulo, 9/1/72. O original desse manuscrito deve estar arquivado no Superior Tribunal Militar. A ALN nunca perdoou Monir pela maneira como ele escreveu esse depoimento. Não o submetemos durante a convalescença a interrogatórios, nem mesmo para identificar o nome de seus companheiros que fora ferido na mesma ação. Só o conhecemos por Roberto Japonês. Tanto é verdade que, quando escrevi, em 1987, o meu livro Rompendo o Silêncio, não cito o seu nome, só o codinome. Só agora, lendo o livro de Luiz Maclouf de Carvalho, Mulheres que Foram à Luta Armada, é que fiquei sabendo de que se tratava de Zeca e Utaka. A maneira como Monir redige esse depoimento, o modo como conta os detalhes do seu sofrimento e o que se passou no aparelho onde estava escondido até ser internado num hospital, deixa muito claro que ele não poderia ter sido escrito por nós. Outro dado interessante é o fato de Monir sempre se referir à Operação Bandeirante ou à OBAN como órgão de segurança que lhe prestou assistência. Esse órgão, desde setembro de 1970, já se chamava DOI, mas por muito tempo a esquerda continuou chamando-o de OBAN. Ação Libertadora Nacional, ALN. Uma das organizações que participaram do assassinato de Henning Albert Boyesen, dentre outros vários crimes hediondos, foi a Ação Libertadora Nacional, ALN, criada em julho de 1968, para ser o embrião do exército revolucionário, a força armada do povo, capaz de destruir as forças armadas e expulsar o imperialismo. O lema da ALN era: ação faz vanguarda, bem de acordo com a série de assaltos a bancos e a carros pagadores, alguns dos quais chefiados pelo próprio Marighella. A partir das ideias de Marighella, intensificaram e aperfeiçoaram-se os atos de terror e as tentativas de implantação de guerrilha urbana e rural. Principais ações da ALN com autores identificados em confissões próprias, inquéritos e livros da própria esquerda.
Assaltos a carros transportadores de valores, 10. Assaltos a banco, 45. Assaltos diversos, 57. Atentados à bomba, 25. Assassinatos, 38. Justiçamento, 8. Ataques a unidades militares, 6. Ataques a viaturas do Exército, 5. Ataques a radiopatrulhas, 11. Assaltos a supermercados, 25. Assaltos a postos de identificação, 7. Sequestros, 3. Sequestros de avião, 2. Panfletagem armada, 35. Como ficaria cansativo citar todas, destaco as seguintes. Em 1969, 30 militantes do Agrupamento Comunista de São Paulo, ACSP, futura LN, com 13 carros, assaltaram a Rochester AS, em São Paulo, e levaram 23 caixas de dinamite, 21 bananas de gelatinas explosivas e 4 sacos de clorato de potássio. No dia 27 de maio de 1969, na tentativa de desmoralizar as forças de segurança, realizou uma ação contra o 15º Batalhão da Força Pública do Estado de São Paulo, na Avenida Cruzeiro do Sul, São Paulo. Os terroristas surpreenderam o soldado da Força Pública, Naum José Mantovani, que se encontrava na guarda e que, sem possibilidade de defesa, teve a sua metralhadora roubada e foi fuzilado. Na mesma ocasião, o soldado Nicásio Conceição Pupo foi ferido gravemente, ficando com o cérebro seriamente comprometido. Participaram da ação Ana Maria Cerqueira César, Atom Fon Filho, Carlos Eduardo Pires Fleury, Antônio Antunes Celso Antunes Horta, Maria Aparecida Costa e Virgílio Gomes da Silva. Em 4 de junho de 1969, no assalto ao Banco Tozan, na Avenida Penha de França, em São Paulo, o soldado da FPSP, Boaventura Rodrigues da Silva, que se encontrava a serviço nas proximidades, ao tentar evitar a fuga dos assaltantes, foi morto e teve sua metralhadora roubada. Durante o assalto, o militante Francisco Gomes da Silva foi ferido gravemente, sendo levado ao Hospital Boa Esperança, em Itapecerica da Serra. A equipe médica de pulmão, ao verificar que o ferimento era bala, comunicou à polícia. O médico Boanerges Massa, auxiliado por Paulo de Tarso Venceslau e Eliane Lafoz, roubou uma ambulância, invadiu o hospital e resgatou o militante recém-operado. No dia 25 de julho de 1969, com o objetivo de disseminar medo e insegurança da população, foi colocada uma bomba em uma barraca do Exército, instalada na Feira do Livro, na Praça Sáenz Penha, Tijuca, Rio de Janeiro. Felizmente, a falha no dispositivo que detonaria a bomba não funcionou. A imperícia salvou uma multidão de inocentes que visitava a feira. Em 15 de agosto de 1969, um comando de 12 elementos invadiu os transmissores da Rádio Nacional em Piraporinha, Diadema, São Paulo. Espancaram o operador-chefe Libório Schuch, tomaram o revólver do guarda Raimundo Salustiano de Souza e colocaram no ar, uma mensagem de Carlos Marighella, incentivando a intensificação dos atentados terroristas. Participaram da ação Maria Augusto Tomás, Guiomar Silva Lopes e Virgílio Gomes da Silva. Guiomar Silva Lopes, presa tempos depois, foi levada para o Hospital das Clínicas, onde tentou suicídio, jogando-se do 3º andar. Teve várias fraturas, mas recuperou-se. Em 3 de setembro de 1969, Antenor Maier, José Wilson Lessa, Sabag, Francisco José de Oliveira e Maria Augusto Tomás
ao tentarem passar cheques roubados na loja Lutz Ferrando, na rua São Luís, em São Paulo, receberam voz de prisão de 3 guardas, avisados por um funcionário que desconfiou do grupo. Imediatamente os terroristas reagiram a tiros à guarda civil. E o guarda civil João Izelaksok ficou ferido. O funcionário José Getúlio Borba foi morto. Perseguidos pela polícia, o terrorista José Wilson Lega Sabag matou o soldado da Força Pública João Guilherme de Brito. José Wilson foi morto após o intenso tiroteio. No dia 4 de setembro de 1969, Ishiro Nagami e Sérgio Correia, ao transportarem uma poderosa bomba em um Volks azul, placa 445277, São Paulo, na rua Consolação, altura do número 758, foram desintegrados na própria explosão prematura da mesma. Jamais conseguimos saber qual era o alvo, nem as consequências se a bomba tivesse explodido no local para onde se destinava. Em 4 de novembro de 1969, um grupo de militantes dirigiu-se a Buenos Aires, onde sequestrou o Boeing 707 da Varig, que fazia o voo Buenos Aires-Santiago. Usando nomes falsos e chefiados por Ailton Adalberto Mortati, 8 sequestradores, entre eles Rui Carlos Vieira Berbete, Maria Augusta Tomás, Lauriberto José Raies, Marcílio César Ramos, desviaram o avião para Cuba. Os sequestradores do avião, durante o voo, distribuíram panfletos e leram manifestos. Em Cuba, tiveram guarida do governo e fizeram curso de guerrilha, voltando depois clandestinamente para mais preparados atuar na luta armada, integrando o novo grupo da ilha, ou Movimento Popular, Movimento de Libertação Popular, Molipo. No dia 1º de julho de 1970, Jesse Jane, Colombo Vieira de Souza Júnior, Fernando Palha Freire e Heraldo Palha Freire sequestraram um Caravelle que fazia a linha Rio-Buenos Aires. Foram realizados 8 sequestros de avião durante o regime militar. Em 15 de outubro de 1970, levada sob suspeita por um fiscal da segurança da loja Mapping, em São Paulo, para a sala de segurança no 7º andar, Ana Burstyn, ao sentir que sua bolsa seria revistada, sacou um revólver calibre 38 e atirou no tenente reformado do Corpo de Bombeiros, guarda de segurança da loja, matando-o. Em seguida foi presa. No dia 10 de novembro de 1970, Ana Maria Nassinovic Correia, Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz, o Clemente, e Yoshitami Fujimori, depois de uma panfletagem armada em Vila Prudente, São Paulo, foram perseguidos por um táxi que 2 policiais haviam requisitado. No carro perseguido, Clemente ia ao volante com uma metralhadora, Fujimori no banco do carona com outra, e Ana Maria no banco de trás com uma pistola e um revólver. Encurralados, começaram o tiroteio, mas conseguiram fugir, deixando o saldo de 3 corpos metralhados: o taxista José Marques do Nascimento e os policiais militares Garibaldo de Queiroz e José Aleixo Nunes. Em 2 de setembro de 1971, na Casa de Saúde Doutor Eiras, no Rio de Janeiro, a casa foi assaltada por um comando de 10 militantes. No final do assalto, depois de intenso tiroteio, o chefe do departamento de pessoal da Casa de Saúde Doutor Eiras, delegado aposentado da Polícia Federal, Cardênio Jaime Dulce, e os guardas de segurança, Silvânio Amâncio dos Santos e Demerval dos Santos, estavam mortos.
O médico Marilton Luiz dos Santos Moraes e o enfermeiro Almir Rodrigues de Moraes foram feridos. Os assaltantes, além do dinheiro e do pagamento dos funcionários, levaram as armas dos guardas. Participaram da ação Flávio Augusto Neves Leão Salles, Elcio Pereira Fortes, acho que é Fortes, tá apagado aqui, Antônio Carlos Nogueira Cabral, Sônia Hipólito, Aurora Maria do Nascimento Furtado, Isis Dias de Oliveira, Paulo César Botelho Massa, José Milton Barbosa, Antônio Sérgio de Matos e Herbert José Gomes Goulart. Bando de desgraçado. Isso aí você não aprendeu não na escola, né, João? A tortura, foram torturados. Desgraçados assassinos. Batismo de sangue. – 5/12/1970. Em novembro de 1970, o delegado Pedro Carlos Sillig prendeu, no Rio Grande do Sul, Delcy Feinstein-Seifer, do Comando Regional da VPR. Delcy fugira da área de treinamento de guerrilha no Vale do Paraíba, em 20 de 4 de 1970. Submetido a interrogatório, entregou um ponto com Yoshitami Fujimori, seu colega de organização, que havia fugido da área do Vale da Ribeira um pouco mais tarde, dia 31 de 5 de 1970. O ponto seria no dia 20 de novembro, às 17 horas, com alternativas para os dias 25 e 30 de novembro de 70, no anel rodoviário, baixos da Avenida Santo Amaro. O delegado Sillig, de posse desses dados, entrou em contato comigo. Acertamos a vinda de Delcy para o DOI-CODE segundo X, a fim de cobrir o ponto com Fujimori. Para esse tipo de operação, o pessoal indicado deveria ser o da Seção de Busca e Apreensão. No dia 20 de 11 de 70, às 16h45, Delcy foi conduzido para as imediações do local do ponto. A nossa expectativa era grande e tínhamos esperança de que Fujimori entrasse no ponto. O local era amplo, uma praça sobre um viaduto, na zona sul de São Paulo. Pedi ao delegado Sérgio Paranhos Fleury que nos auxiliasse com sua equipe. Essa foi a primeira ação que tomei parte. A inexperiência levou-me a fazer um planejamento muito detalhado. Empenhei todas as turmas de busca de serviço nesse dia. Nosso pessoal estava bem descaracterizado. Alguns vestidos de gari. Outros com o uniforme da companhia telefônica. Havia também alguns que faziam uma mudança. E os outros se encarregavam de vender sorvete e pipoca na praça. Tudo fora cronometrado e ensaiado com a devida antecedência. Exatamente 4 minutos antes da hora, Delcy foi deixado no encruzamento, com a determinação de que caminhasse normalmente, em direção ao local do encontro. Ele não nos deu trabalho. 4 agentes infiltrados entre a população o vigiavam, para que não fugisse. Esse era o momento crítico numa cobertura de ponto, pois se o preso tentasse fugir, se denunciasse sua prisão através de gestos, se não caminhasse com naturalidade, ou então se gritasse dizendo que estava sendo perseguido, tudo estaria perdido. E o seu companheiro, que de longe observava, não entraria no ponto. O preso cumpriu seu papel corretamente. Mesmo assim, Fujimori não compareceu ao ponto. Creio que isso ocorreu porque exageramos na preparação e a movimentação excessiva talvez nos tenha denunciado. Outro fator que deve ter cooperado para que Fujimori não entrasse no ponto foi o longo espaço de tempo entre a prisão de Delcy, 3 de novembro, e a data do ponto, 20 de novembro. Nesse intervalo, o Comando Regional da VPR, em Porto Alegre, poderia ter avisado o Comando Nacional, em São Paulo, da queda do seu militante.
Um agente que ficara como observador desconfiou da atitude de um japonês que olhava com insistência para a praça. Ele dirigia um Volks vermelho. O agente anotou a placa do carro. Com o fracasso do ponto, recolhemos o preso para Odói. Ainda cobrimos 2 pontos alternativos em 25 e 30 de novembro. Fujimori, desconfiado, não voltou a aparecer. No entanto, ele cometeria um erro primário. Não trocou de carro nem de placa. Numa derradeira tentativa, determinei que todas as turmas de busca e apreensão circulassem pela zona sul de São Paulo à procura do Volks suspeito. No dia 5 de dezembro de 1970, domingo, às 11h30, uma de nossas turmas de busca rondava no Bosque da Saúde. Havia pouco movimento na Praça Fronteira, que tem o mesmo nome da Santa. A turma de busca, neste momento, cruzou com um Volks vermelho. Ao volante, um japonês, tendo ao lado um passageiro. A placa conferia com a anotada pelo agente. O chefe da turma de busca e apreensão decidiu prender o suspeito para averiguações. Retornou e seguiu o Volks, que parou num sinal vermelho. Quando o Fusca deu partida, a C-14 da nossa turma o fechou, bem sobre a porta do motorista, impedindo-o de saltar por esse lado. Enquanto o pessoal descia da C-14 para render os ocupantes do Volks, o passageiro saiu correndo e atirando. 2 agentes foram ao seu encalço. O japonês, com uma metralhadora, saiu do carro atirando e não se rendeu. Foi estabelecido um tiroteio. A praça ficou polvorosa. Os suspeitos caíram mortos. Da nossa turma, o sargento PM e um cabo da PM foram feridos. O motorista pela rádio fez-nos um relato rápido da operação. Determinei que o chefe da turma de busca permanecesse no local, aguardando as ordens. Em período de normalidade, seria chamada uma ambulância e providenciado o comparecimento da autoridade policial. A polícia técnica faria a perícia. O rabecão trasladaria os mortos. Mas estávamos vivendo um período de guerra revolucionária. Os guerrilheiros urbanos poderiam estar em cobertura, sendo viável uma ação para resgatar o material que se encontrava no Volks, bem como para assassinar os nossos agentes. Caso isso ocorresse, muitos curiosos que se aglomeravam para ver o que aconteceria poderiam também ser atingidos. Eu poderia determinar que os nossos feridos fossem recolhidos e deixados no hospital mais próximo. Entretanto, um comando terrorista poderia tentar sequestrá-los. Todas essas dúvidas passaram pela minha mente, desde que receber a última mensagem pelo rádio. O que fazer ante deste quadro? Alguns minutos se passaram, desde que o chefe da turma de busca e apreensão pedira uma decisão. Enquanto eu vacilava, ele tomava as medidas adequadas, afastou o povo, tomou posição para proteger os nossos homens, atendeu os feridos e aguardou a resposta do seu comandante. Determinei que evacuassem com rapidez para o DOI os feridos, os mortos e o carro suspeito. Em poucos minutos, uma C-14, com os faróis acesos e a sirene ligada, entrava no DOI. Fui esperá-los no pátio. Os feridos imediatamente foram colocados na C-14, tendo uma turma de busca como escolta, encaminhados ao hospital. Providenciamos a ida dos 2 mortos para o IML. Quando os feridos deixaram o DOI, comecei a sentir-me mal. Nunca havia tomado contato direto com mortos e feridos. Nessa ocasião, refleti e procurei controlar-me, pois, do contrário, não comandaria ninguém. Meus comandados me observavam. Determinei que fizessem uma revista minuciosa no Volks. No seu interior encontramos armas, munições, códigos e cifras para comunicação com o exterior, além de planos para incendiar um trem na central do Brasil e assaltar hospitais para obtenção de material cirúrgico e de primeiros socorros. Os suspeitos usavam carteiras de identidade com nomes falsos. Fujimori foi logo reconhecido. O outro usava o nome falso, o nome de Celso da Silva Alves. Tempos depois, soube-se que seu nome verdadeiro era Edson Neves Quaresma.
um ex-marinheiro que acabara de regressar clandestinamente de Cuba, onde se aperfeiçoara num curso de guerrilha. Fujimori e Quaresma comandavam cada um uma unidade de combate, o C da VPR. A VPR era uma das mais sanguinárias organizações terroristas. Foi fundada em março de 1968, quando realizou seu primeiro congresso. Sua primeira direção era constituída por Wilson Egídio Fava, Valdir Carlos Sarapu e João Carlos Kifuri Quartim de Moraes, do grupo dissidente da Polop, e Onofre Pinto, Pedro Lobo de Oliveira, Diógenes de Carvalho, do Movimento Nacionalista Revolucionário, MNR. Desse modo, desse novo grupo faziam parte Yoshitami Fujimori, juiz e carrasco do tenente Alberto Mendes Júnior, e Edson Neves Quaresma. Até a data da sua morte, em 5/12/70, Fujimori participou somente em São Paulo, junto com outros militantes da VPR, de algumas ações abaixo praticadas por essa organização terrorista. Ô João, para de bater bola aí! Ano de 1968. 7 de março. Assalto ao Banco do Comércio e Indústria da Rua Guaicurus, na Lapa. 19 de março. Atentado à bomba contra a Biblioteca do Consulado norte-americano na Rua Padre Manuel, onde um estudante perdeu a perna e mais 2 ficaram feridos. 5 de abril. Atentado à bomba na sede do Departamento de Polícia Federal. 20 de abril. Atentado à bomba no jornal O Estado de São Paulo, com 3 feridos. 31 de maio. Assalto ao Banco Bradesco, em Rude Ramos. 22 de junho. Assalto ao Hospital Militar no Cambuci. 26 de junho. Atentado à bomba contra o quartel-general do 2º Exército. 28 de junho. Assalto à Pedreira Fortaleza, onde foram roubados 19 caixas de dinamite e grandes quantidades de detonadores. 1º de agosto. Assalto ao Banco Mercantil de São Paulo, no Itaim. 20 de setembro. Assalto ao quartel da Força Pública do Estado de São Paulo, no Barro Branco, onde foi assassinado o soldado Antônio Carlos Jeffrey. 12 de outubro. Assassinato do capitão do Exército dos Estados Unidos, Charles Rodney Chandler. 15 de outubro. Assalto ao Banco Central, ao Banco do Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi. 27 de outubro. Atentado à bomba contra a loja Sears, na Água Branca. 7 de novembro. Roubo de um carro com o assassinato de seu motorista, o senhor Stanislau Inácio Correia. 6 de dezembro. Assalto ao Banco do Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi. E 11 de dezembro. Assalto a Casas de Armas Diana, na Rua do Seminário, onde foram roubadas armas e munições, e saiu ferido o senhor Bonifácio Ignore. Ano de 1969. Janeiro. Assalto ao Banco Itaú América, na Rua Jumana. Janeiro. Assalto ao Banco Aliança, no Rio de Janeiro, na Rua Vergueiro. 24 de janeiro. Roubo de armas no 4º RI, que desestruturou a VPR, em consequência das prisões ocorridas após a ação. 11 de fevereiro. Assalto à Gráfica Urupês, onde foi baleado um policial. 26 de fevereiro. Assalto ao Banco da América, na Rua do Orfanato. 9 de maio. Assalto simultâneo aos bancos Federal, Itaú, Sul-Americano e Mercantil, de São Paulo. Esse na Rua Piratininga, na Moca, cujo gerente, Norberto Draconetti, foi esfaqueado. Nessa ação, o guarda civil Orlando Pinto da Silva foi morto, com um tiro na nuca e o outro na testa, disparado por Carlos Lamarca. 8 de junho.
assalto ao Hospital Santa Lúcia. E 13 de junho, assalto ao União Bancos Brasileiro, na Avenida Jabaquara. Ano de 1970. 11 de março, sequestro do cônsul do Japão, Nobuo Okushi. 7 de janeiro a 31 de maio, operações no Vale da Ribeira. 10 de maio, assassinato do Tenente Mendes, no Vale da Ribeira. 28 de julho, assalto à garagem da CMTC. 5 de setembro, assalto ao carro forte da Brinks. E 28 de setembro, assalto e incêndio da Rádio Patrulha número 53, na rua Alcindo, Guanabara. Teria ainda muitos casos a relatar sobre os trabalhos das nossas turmas de busca e apreensão. Selecionei esse porque foi meu batismo de sangue e também porque serviu para mostrar um caso real por mim vivenciado. O procedimento de nossos homens quando enfrentavam os grupos táticos armados, os GTA do inimigo. O pessoal que trabalhava no DOI vivia continuamente sob tensão. Quando estava de serviço, combatia um inimigo cruel e vingativo, que atacava de surpresa e com violência. Quando estava de folga, procurava viver sob uma outra fachada, pois o inimigo podia a qualquer momento identificá-lo, e se isso acontecesse, seria justiçado, e seus familiares sequestrados. Não só nós, mas também as nossas esposas tínhamos de, por segurança da família, ocultar o local e o tipo de trabalho que exercíamos. Além do constrangimento de ocultar as atividades do marido e de apresentar desculpas por ausências sistemáticas, por seus horários incomuns e por suas atitudes inusitadas. A mulher vivia sob pressão psicológica constante. Quantas vezes um subordinado teve de sair do DOI às pressas e ir à sua residência, porque a sua família ficava temerosa ao notar pessoas com atitudes suspeitas nas proximidades. Isso acontecia com frequência. Tivemos homens que trabalharam no DOI mais de 3 ou 4 anos. É natural que muitos saíssem de lá com sérios problemas psicológicos, pois não tiveram, infelizmente, a assistência que mereciam. Ao contrário, com a campanha da esquerda, com os livros e mais livros que publicam, com as mentiras que inventam e as farsas que montam, com a falta de respostas das nossas autoridades, que resolveram permanecer mudas e sem explicar ao povo o outro lado da história. Passamos a ser estigmatizados, até por alguns de nossos companheiros, que hoje nos condenam. Deveriam ter nos condenado quando ainda ocupavam cargos importantes nos governos contra a Revolução, e se prontificados a nos substituir.